Pelo que parece agora, aquele cavaleiro com o rosto do protagonista, que era o antigo rosto dele, não tá mais atrás dele. Porque aconteceu aquilo, a gente pode falar com ele, que eu não posso especificar aqui, né? Então confere aí nesse vídeo que ficou muito bom. E aí, nerd, aqui é o Striff, bem-vindo ao Nerd Mania. Hoje a gente vai falar de Kaifuku, que é um anime que se tornou bem famoso nesses últimos tempos, a gente pode falar assim. Ele conta a história de um garoto que é selecionado como um herói no mundo, e esse mundo tem um pouquinho de funções de mundo de fantasia, a gente pode falar mecânica um pouco, a gente pode falar assim. E devido a isso ele vai para um castelo para ser treinado e ser lembrado que ele está lutando contra o Lorde Demônio. Mas no final ele é usado como um brinquedo por todos do castelo. Exatamente, ele é usado como um simples brinquedo. E agora, depois de passar anos e anos sendo abusado, tanto fisicamente como mentalmente, ele volta no tempo por causa da pedra filosofal e consegue assim reiniciar sua vida, colocando assim um rumo na sua vingança, a gente pode falar. Espero que não tenha ficado confuso, por favor. Mas antes da gente começar falando do episódio agora, desse episódio que é muito bom, a gente tem que falar do episódio passado, para vocês poderem entender um pouco. No episódio passado, aquela cavaleira das espadas lá, tá atrás dele, tenta matar ele, mas aí depois ela é enganada. E ele consegue se safar disso e agora ela é o brinquedo dele. Um novo brinquedo, o segundo brinquedo depois daquele outro brinquedo. Segundo não, é o terceiro brinquedo depois daquela outra e daquela outra. Que deve estar aparecendo as imagens, é um pouquinho confuso. Mas e agora, nesse episódio, acontece o quê? Ela tá lá com ele, sentada, dando comida na boca dele. Exatamente, ela é o brinquedo dele agora. E aquelas outras duas estão com ciúme, a gente pode falar. Enquanto ela tá lá grudadinha com ele e as outras duas não, elas estão lá comendo tudo com uma cara de ciúme, deve estar aparecendo no vídeo. Ficou muito engraçado, elas estão comendo com uma cara assim de burrada. Ele fala que não consegue comer porque ela tá muito perto e ela dá comida na boca dele. Exatamente. É muito bom. E logo em seguida quem aparece? Aquele herói, o herói que tá com o rosto dele antigo, que quer se vingar dele. E adivinha o que ele fez? Ele, como a gente pode falar, pegou o vilarejo onde o protagonista nasceu, destruiu e abusou da mulher que criou ele, que era como uma mãe para ele confiava plenamente. A gente pode falar que agora complicou para esse cavaleiro aí, porque o protagonista tá pura vingança. Exatamente, quer pegar ele, quer fazer o pior com ele, porque ele machucou ele de uma forma emocional e tá dentro do prazo de vingança dele. E por isso agora esse cavaleiro tá ferrado. Bem como eu falei, esse soldado vai na vila dele, abusa da mulher que criou ele, destrói o vilarejo, mata várias pessoas do vilarejo dele. E depois a gente pode falar, vai para praça pública colocar os troféus dele para mostra, falando para ele aparecer o protagonista, né, o herói da cura. Então o protagonista ele já troca de rosto de novo, ele finge que é aquele cavaleiro do episódio passado que ele matou, que a menina lá matou. Ele pegou o rosto, falou que quer se encontrar com o chefe dele, o Leonard, eu acho que é assim que fala. Eles se encontram e essa é a parte boa. O Leonard, ele pergunta onde está o herói da cura. Onde está o herói da cura? Aí é a parte que ele fala na sua frente. E essa parte foi muito boa. Deve estar passando por aí que ele fala que quer matar ele a todo custo. A cara dele tá puro ódio. Ele até queimou o olho para não ter que olhar para a cara no espelho para mostrar que é igual o protagonista, né? O rosto antigo que ele odeia. Ele até queimou o olho dele assim para se diferenciar. E depois que ele mostra esse flashback, mostra quem? Aquela mulher que criou ele atrás dele, que ainda tá lá como um brinquedo dele. Esse cara tá ferrado. Bem depois dele se encontrar, o protagonista mostra o rosto verdadeiro dele e os soldados dele eles desmaiam, simplesmente porque o protagonista é muito foda. Ele já tinha pensado tudo desde o início. Ele coloca lá aquele gás que tá passando. É um negócio para eles desmaiarem, exatamente. Aí o protagonista usa a cura para ver as memórias dele, o que ele fez e ele vê tudo. Nossa, é frustrante
frustrante, a gente pode falar. Se eu tivesse no corpo do protagonista, eu também faria quase a mesma coisa, só que pior. Eu não pensei naquilo que ele fez, eu não pensei, mas eu ia pensar de um modo de fazer ele sofrer bastante também. Porque depois de ver tudo aquilo, parecia como ele tivesse feito aquilo. Como assim parecia que ele tivesse feito aquilo? É porque o soldado lá tava com o rosto dele enquanto fazia aquilo, entendeu? Então ele se sentiu mais culpado. Ele pensou que, como ele não pensou, mas é como se fosse ele fazendo aquilo com a mulher que criou ele. Então ele ficou pior ainda, muito pior. Tava tudo bagunçado dentro dele. Aí corta essa parte, corta e vai pra onde? Vai pra parte do protagonista tá com o espelho e tá com o soldado, exatamente. Agora o soldado é aquela mulher, e eu vou até trocar aquele quadro lá, mas o soldado já deve estar todo ferrado, literalmente. Então eu vou trocar, deve estar aparecendo aí um novo quadro de quem é quem. E esse soldado agora é essa mulher, exatamente. Soldado agora, antes era o protagonista, o rosto antigo dele, agora é essa mulher aí. Então, aparece aqueles homens tudo em cima dele, né? Então aí você está aí a imagem, talvez eu consiga colocar o vídeo, talvez, eu não sei, mas ele tava como mulher, tinha uns 4 lá, uns rapazes em cima lá do muro, a gente pode falar de um lugarzinho lá, olhando para ele, esperando o protagonista tipo dar o sinal, né? Então os protagonistas dão o sinal e esses caras avança, sobe, como a gente pode falar, segura no nosso querido espadachim, né? Aquele soldado lá, eles seguram ele, se vocês podem entender. E o protagonista queima tudo, aí o soldado fica pedindo desculpa, desculpa, por favor, tenha piedade, aí depois o protagonista vem com essa. Depois de tantas vidas que você tirou, você vem me pedir piedade? Nossa, meu amigo, na hora que ele falou aquilo, eu disse: isso aí é pro protagonista, esse daí não tem pena não, esse aí é muito bom. Eu achei muito legal. Então depois ele corre para um lugar muito especial, adivinha para onde ele correu? Ele correu para casa de cada um de vocês para lembrar para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Me ajuda demais, vocês não têm noção de quanto. E é melhor ainda porque o YouTube avisa vocês e aquele blá 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 todo, né? Então deixa o like aí, tá bom? Senão o herói da cura vai atrás de vocês aí, eu não sei o que ele vai fazer com vocês não, né? Quem sabe, quem sabe. Brincadeiras à parte. Então, bora lá, bora lá. Continuando, e depois disso ele corre para salvar aquela mulher, ele mata todo mundo, os soldados todos do Leonardo, que já deve estar morto, e se ele não morreu, ele não morre mais. E ele corre para salvar ela, ele até tenta usar a cura várias vezes. Aí eu vi até umas pessoas discutindo por que a cura dele não funcionou, se curou até o braço daquela mulher. Até a cura dele tem um certo limite, a gente pode falar. O braço daquela mulher foi cortado, foi legal, mas o que acontece? Ela ainda estava viva, lá, o físico dela ainda estava em ótimo estado. A mulher lá não, a mulher que criou ele não estava em ótimo estado. Além de estar passando frio, fome, com certeza que o Leonardo não ia dar comida, danos físicos, mentais. Ela estava muito cansada, muito exausta, então ela estava já perto da morte, não tinha o que fazer. Ah, mas ele salvou a menina lobo. A menina lobo também é outro caso. Ela estava lá doente pela água, tava, mas o físico dela ainda estava excelente, o físico, as condições de saúde dela, a gente pode falar. O vendedor até falou que em alguns meses ela ia morrer. Legal, meses, lembra isso, meses. Então, se tu tem a noção, por exemplo, se aquela mulher não ia durar uma semana, a gente pode falar, não ia durar menos disso, em comparação com a Lobo de Gelo, é muito grande. Então, para quem tá, eu vi algumas pessoas reclamarem, isso não faz sentido. Faz, cara, faz bastante sentido. Porque a cura dele, além de ter limites, ela já estava no último dela, não tinha como ela aguentar. Ele tenta usar várias vezes, mas não consegue usar, não consegue salvar ela. E aí que o negócio fica bom, ele vai lá pro quarto onde tá aquela... tenta ficar sozinho lá. Falava que a única pessoa que ele confiava plenamente, que ele era a única aliada dele, ela que era mulher, mas ela morreu. Ele não deixa claro, mas do jeito que ele tá lá, ela morreu porque ele tá muito triste. Aí aquelas duas vão lá para tentar consolar ele e consegue de certa forma, porque ele não tá com pena.
ele tá tão furioso, tão com raiva e tão triste ao mesmo tempo, que pega elas e manda ver. É, exatamente, eles manda ver com elas e dá o fruto dele para elas, se vocês me entenderem, né? Ele até chora depois, mas sorrindo com aquele sorriso psicopata dele. Ele pensou que tinha secado as lágrimas dele, mas não secou. E agora o objetivo dele é conseguir resgatar o outro pessoal do vilarejo, os únicos que sobreviveram. Inventaram lá a desculpa que eles são malignos, né? Tem vínculo com o demônio para só executarem ele mesmo, eles lá, o pessoal do vilarejo. Mas se o herói do escudo da cura, o herói do escudo, se o herói da cura aparecer, eles poupam eles. Mas ele vai ter que morrer. A cavaleira lá da espada até diz que vai ajudar ele, avisa tudo. E ela fala que talvez se conversar com a irmã da princesa, que é aquela lá mesmo, ela ajude eles. Mas aí que tá, na hora que ela falou isso, né, irmã da princesa, o protagonista e a princesa, que agora tem um outro rosto, sentem um calafrio extremo, imenso, porque a irmã dela, da princesa agora que tá com esse rosto novo, a irmã dela é um monstro, como o protagonista mesmo fala, porque ela é incrivelmente esperta. Além disso, a gente não sabe o que ela tá pensando. Como o protagonista mesmo lembra, ela foi a única que percebeu que ele já estava lúcido, exatamente lúcido. Ela olhou ele por alguns segundos e viu que ele não estava mais sob o domínio das drogas. É incrível. Ela até fala que não ia falar para ninguém se ele fizesse o mesmo que ele faz com a irmã dela. Então é incrível. Tem milhares e milhares de pessoas lá. Usavam ele todo dia, sem parar, a mesma coisa, ele sofria, aguentava, passou pelo inferno todo dia. E depois uma garota chega de passagem e logo em seguida vê que ele está em puro, perfeito sã estado. Tu não ia ter medo de uma pessoa dessa? Sinceramente, adivinha o que? Imagina só o que essa pessoa já fez. É muita coisa. Ele fala que ela não tá na vingança dele porque ela não fez nada pra ele, então ele não vai matar ela, que é uma das regras da vingança dele. Mas aí ele fala que se precisar, porque ele vai ter que resgatar, ele fala um negócio lá que talvez mate ela. Mas não é bem o certo, ele já vai lá pro Coliseu. Aí o pessoal dá aquele discurso velho chato de sempre, demônios, eles são culpados, só pra negarem os erros dele, né? Aí ele aparece, aí acaba. Nossa, eu fiquei, o que será que ele tá planejando? Deve ser alguma coisa muito boa pra ele aparecer assim, na cara limpa. E agora eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês, então preste bem atenção. E agora a gente pode teorizar o que vai acontecer no próximo episódio. Bem, se ele foi pra lá na cara limpa no Coliseu, vai ter já um plano lá bolado. A gente não viu aquelas últimas duas companheiras dele e nem a espadachim. A gente também não viu a irmã da princesa lá, que mudou de rosto. Então o negócio vai ser bem complicado. Por quê? Porque ainda tem muita peça fora do tabuleiro. E aí a gente não pode supor de exata certeza o que vai acontecer. Mas ele se mostrou já um avanço. A gente pode dizer que talvez ele se entregue e para mostrar que ele é inocente, alguma coisa assim do tipo. Ou não, quem sabe. Então, se tu gostou, deixa o like. Eu não vou mais falar isso não. Deve estar aparecendo dois vídeos aí do lado, né? Escolhe um deles e assiste aí para vocês ir. Tem os outros, minhas análises dos outros episódios de Kaifuku, então olha lá. E tem um grupo do WhatsApp para quem quiser assistir. Esse vídeo deve ter ficado muito longo. Então eu vou encerrando por aqui. Falou!